Olá galera do vidro, meu nome é Cirilo Paz e trabalho com vidros e esquadrias de alumínio há 34 anos. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, de como que eu comecei, aonde que eu atuei, para que você possa entender um pouquinho melhor o nosso trabalho. Iniciei minha carreira me formando em técnico mecânico e consegui um estágio na Blindex em 1988, em Guarulhos, no Parque Novo Mundo ainda. Ali eu trabalhava no setor de projetos, né, onde a gente recebia projeto de instalações de vidros das vidraçarias de todo o Brasil. Então chegava projetos de todo local para a gente conferir ali naquele setor de projetos da Blindex. O meu trabalho ali era conferir as folgas dadas dos projetos, dos recortes que estavam anotados com as ferragens a serem utilizadas, a lista de ferragem, a lista de alumínio, a gente conferia o projeto todo, né? E de acordo com o que estava sendo feito, nós daríamos andamento no processo de produção dos vidros, ou então a gente devolveria os projetos para os clientes para eles refazerem novamente de acordo com a nossa orientação. A gente não podia alterar o projeto do cliente, a gente não podia nós fazermos mesmo as alterações, a gente tinha que devolver. Naquela época não tinha e-mail, não tinha, não tinha fax, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então a gente tinha que devolver o projeto pelo correio para que o cliente pudesse fazer as correções necessárias no projeto e nos enviar de volta, né? Aí, após alguns meses fazendo esse trabalho ali na Blindex, né, eu queria voltar para minha cidade natal, que é São José dos Campos, e por indicação até da própria Blindex eu consegui um trabalho em uma vidraçaria tradicional da cidade, uma vidraçaria reconhecida, que já faziam várias obras já de vidro temperado, né? E ali naquela vidraçaria eu fui contratado como desenhista para fazer os projetos, fazer medição, né, fazer esse tipo de trabalho que normalmente uma vidraçaria faz. Tá? E uma coisa que eu aprendi ali nessa vidraçaria foi fazer instalações. Então o que acontece? Quando eu cheguei ali, eu fui para a obra, eu fui conhecer como é que funciona uma instalação, para que na hora de desenhar, na hora de medir, eu projetasse e desenhasse do jeito correto, né? Acredito que o aprendizado na instalação me ajudou muito a evoluir tecnicamente no meu desempenho na parte de projetos e de medição, né? Depois eu trabalhei mais 2 anos em mais duas vidraçarias, que eram também representantes Blindex na época, né? E durante esse período que eu trabalhei ali, eu cometi muitos erros, né? E muitos acertos, e eu acredito que os erros me ajudou muito mais do que os acertos, e eu acabei evoluindo também bastante com essa parte de medição nessas empresas. Em 1996 eu fui contratado por uma empresa da região para montar o primeiro forno de vidro temperado aqui em São José dos Campos, e eu ajudei ali a criar os processos, né, da produção de vidro temperado. Foi um momento muito importante para mim, pois ali eu ajudei a desenvolver todo o processo de comercialização e produção dos vidros. Nós criamos e treinamos pessoas que não conheciam nada de vidro para cortar, lapidar, usinar, temperar vidros, tudo do zero, tudo aprendendo, errando e corrigindo os erros que aconteciam no processo. Foi uma experiência muito proveitosa na minha formação que eu tenho hoje, né? E após 2 anos, né, trabalhando nessa empresa, eu decidi então montar a minha própria empresa. E já nesta época eu presenciei a grande dificuldade das empresas em formar mão de obra para trabalhar com vidro temperado, e foi aí que eu tive uma grande ideia, uma grande sacada, que era o quê? Era oferecer esse trabalho de mão de obra, tá, para as vidraçarias, para as empresas. Então o que eu fiz? Eu saí dessa indústria de vidro temperado e eu montei uma empresa de serviços de mão de obra. E eu passei a oferecer então serviço para essas empresas, que era o serviço de medição, serviço de projeto e serviço de instalação. E além de eu fazer tudo, a medição, projeto de instalação, eu preparava a obra. Então vamos supor, eu ia até a empresa, né? Eu preparava os alumínios, eu cortava já os alumínios, já levava os alumínios cortados para a obra, eu levava as ferragens, eu levava tudo já certinho para chegar na obra, a gente não ter nada faltando. Então eu sozinho iniciei esse serviço e contratei na época um colaborador para me ajudar. Então o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa que não entendia nada de vidro e ele passou a ser o meu ajudante. Então eu ia fazer a medição, ele ia comigo, eu ia fazer o projeto,
eu fazia o projeto à noite, né? Durante o dia eu fazia medição e instalação. E quando eu ia fazer a instalação, ele ia comigo e eu ensinava ele passo a passo da instalação. Então ele aprendeu do zero a fazer a instalação comigo. E aí o que aconteceu? Conforme foi passando o tempo, eu fui ensinando ele, passou 1 mês ou 2 meses aproximadamente. Eu acredito que em 3 meses ele já estava fazendo algumas instalações sozinho. E foi então que eu contratei mais 2 funcionários, eu contratei mais 2 pessoas para nos ajudar. Então eu contratei um ajudante para mim, contratei um ajudante para ele. E eu passei a pegar mais serviço de mais vidraçarias fazendo só mão de obra, né? Então, nesse período, nesse processo, eu fui formando mão de obra para trabalhar para mim. Até o momento que eu cheguei a ter 3 equipes de instalação, só fazendo serviço, só fazendo mão de obra, e eu passei a atuar então na medição, no projeto, e a parte de instalação, eu ia até a obra, ia acompanhar algumas obras de algo que eles não tinham experiência. Aquilo que eu sabia que eles tinham experiência, eu deixava eles fazer e eu ia correr atrás de outras coisas para tocar o negócio, né? Então eu fazia a parte de medição e projeto e essas 3 equipes faziam só instalação. E eu passei a pegar serviço de várias empresas aqui na minha região e tivemos sucesso, graças a Deus, até que um belo dia a gente conseguiu um contrato numa multinacional, numa grande empresa multinacional aqui na região, em que nós começamos a prestar o serviço de manutenção nessa empresa. Então, essa empresa, ela contratava a gente para fazer manutenção nas portas de vidro, nas portas das esquadrias, tudo que era relacionado a vidro e esquadrias de alumínio, a gente fazia manutenção nessa empresa e foi então que houve a necessidade de eu mudar a razão social da minha empresa só de serviço para comércio de vidros, né? E foi quando eu tive que montar realmente a minha empresa e começar a comercializar vidro e instalação. Nisso eu tive que montar toda a minha empresa, montar a equipe, montar o pessoal de administrativo, vendedor, instalação, enfim. Foi montando a empresa devagarinho e crescendo gradualmente, né? Em 2009, aproximadamente não, em 2009, eu vi que o mercado estava bastante concorrido e eu estava vendo meus clientes trabalhando com preço muito baixo, muito apertado, e aquela concorrência desleal, o pessoal fazendo besteira, isso lá em 2009, né? Hoje não é muito diferente. Mas o que aconteceu? Eu tive a ideia, né? Como eu já era referência na região, minha empresa já era uma empresa de referência aqui na região, a gente atuava em toda a região aqui do Vale Paraíba, atuei em obras em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, enfim, interior de São Paulo, então a gente já tinha uma certa experiência com grandes obras, obras de porte, obras diferenciadas, obras complexas que ninguém queria fazer, eu aceitava o desafio e fazia, enfim. Em 2009 eu decidi então a criar um projeto para qualificar algumas empresas da região. Eu comecei a chamar essas empresas, essas pessoas, não vendendo o curso, mas reunir pessoas, donos de empresa, para a gente organizar o nosso mercado. Fazer com que o nível profissional, o nível de conhecimento técnico dessas empresas subisse a régua para que a gente pudesse trabalhar todo mundo nivelado. Então eu percebi o seguinte, os meus concorrentes, eles não trabalhavam com um preço ideal, né, de acordo com o projeto que tinha. Então eu falei, tem que trazer essa turma para o mesmo nível que eu, para que a gente possa nivelar o nosso mercado, para que a gente possa começar a mudar isso daí. Só que aqui na minha região não tive muito sucesso. Eu tive sucesso fora da minha região com esse projeto. Foi quando algumas empresas começaram viu esse projeto interessante, né, e investiram em mim nesse projeto para a gente divulgar, que na época se chamava Training Glass, que era uma forma da gente fomentar o conhecimento para algumas vidraçarias, né? E nesse período, algumas empresas aqui da região, como temperador, como fornecedor de alumínio, fabricante de ferragem, no caso a Glass Peças, na qual eu tenho até hoje uma parceria com eles, né? E trabalho com eles, presto consultoria com eles até hoje, enfim. E essas empresas, o que elas viram? Viram a necessidade, gostaram do projeto e começaram a patrocinar
esse trabalho que eu estava fazendo, ministrando cursos para as vidraçarias de fora, ou seja, empresas, vidraçarias de sul de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do interior de São Paulo, passaram a vir aqui na minha região a participar desses cursos, desse treinamento que eu estava ministrando. O pessoal mesmo da minha região não participava, ou seja, aquele intuito meu de melhorar o mercado da minha região não conseguia, por conta desse tipo de problema que a gente teve de não conseguir levar o pessoal aqui da região. Bom, com isso comecei a prestar consultoria para algumas empresas, mesmo eu tendo a minha empresa, isso em 2009, passei a dar consultoria, passei a dar alguns treinamentos, a gente foi para Manaus, a gente foi para Alfenas, Ribeirão Preto, São Paulo, enfim, fomos em várias cidades para levar um pouco do conhecimento daquilo que a gente vivia. Mas eu tinha que dividir o meu tempo com a empresa e com esses cursos, as consultorias de treinamento, né? Em 2016, de 2009 a 2016, eu dividia o meu tempo com a minha empresa com esses projetos. Em 2016, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu tinha que focar na minha empresa e continuar com a minha empresa, que estava nessa época, né? Ou então eu tinha que focar na consultoria. E aí, como era um trabalho que eu gostava de fazer, eu decidi então encerrar a minha empresa. Tentei vender a empresa, não consegui vender a empresa. Decidi então encerrar a minha empresa e focar especificamente somente na minha consultoria, nesse trabalho de consultoria e treinamentos com carreira solo. Enfim, então em março de 2016 eu decidi então encerrar a empresa. Reuni os funcionários, expliquei qual era o meu projeto, né? E tínhamos um prazo. Então de março de 2016 até julho de 2016 a gente simplesmente não vendeu nada. Eu fechei as portas de vendas e falei, ó, não se vende mais nenhuma obra nova, não se vende mais nada novo, nós vamos entregar tudo que nós temos que entregar, e graças a Deus entregamos, e vou encerrar as empresas. Não é fácil fazer isso, você tem que fazer um planejamento muito bem feito. Muitas pessoas disseram que eu fui corajosa, e eu acho que eu fui mesmo, porque você tinha que estar tudo alinhadinho, você tinha que estar com todos os números na mão, e eu, graças a Deus, eu consegui fazer isso, consegui alinhar todos os números, tudo que eu tinha para receber, tudo que eu tinha para pagar, tudo que eu tinha de patrimônio para poder vender e pagar as minhas despesas. Enfim, com um planejamento bem feito, eu consegui encerrar a empresa, entreguei todas as minhas obras, né? E aí parti então para a minha carreira solo, que foi a minha carreira de consultor técnico. Hoje eu presto consultoria para Glass Peças, né? Tenho o meu primeiro cliente pós encerrar a empresa foi uma vidraçaria em Aparecida do Norte, que eu tenho o maior carinho, que é a Vidraçaria Ferraz, onde a gente iniciou um trabalho ali na parte de consultoria de esquadrias de alumínio, e hoje ele já faz obras de grande porte, né? Tanto obras com pele de vidro, enfim, ele executa obras de grande porte graças a esse trabalho que a gente fez ali, uma consultoria. E eu também consegui na época fechar um contrato com a Glass Peças, onde eu atuo até hoje como ali um técnico em aplicação dos produtos da empresa, na parte de desenvolvimento de ferragens, na parte de desenvolvimento de novos produtos, e também dou auxílio técnico para os clientes da Glass Peças nessa parte de aplicação da ferragem, como executar um projeto, enfim, né? Tenho vários clientes hoje espalhados no Brasil que eu presto consultoria, tanto para vidraçaria como para serralheria. Sou consultor também, tenho também uma consultoria com a Udinese, do grupo Assabloy, igual qual a gente também tem um trabalho sendo feito lá, tanto na parte de desenvolvimento de novos produtos, como na parte ali de conhecer um pouco o mercado de vidro, né? Tem também alguns temperadores, alguns processadores, como a PV Beneficiadora, né? Tem a BC Temper, alguns processadores do qual contrata a gente também para estar ali orientando o seu departamento comercial, orientando a sua equipe de vendas para estar fomentando e levando maior conhecimento para os seus clientes, né? Então, hoje, o trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve na parte de consultoria, é um trabalho que eu ofereço ali desde a parte técnica, na parte administrativa, na parte de produção,
na parte de instalação, se precisar. Enfim, nós desenvolvemos um trabalho completo de uma vidraçaria, desde ali da venda, desde o comercial até a entrega do produto final, tá bom? Então, essa é a minha história, um pouquinho aí, já há 34 anos que a gente está no mercado, conhece um pouquinho aí de vidro, todos os dias a gente aprende um pouquinho, continua aprendendo, e no 2021 eu iniciei um trabalho de mentoria, onde a gente reúne vários empresários, donos de vidraçarias a nível Brasil, que a gente entrega ali um conteúdo uma vez por semana, né, para estar levando conhecimento e desenvolvendo melhor o nosso mercado. Então isso que é um pouquinho da minha história e deixei aqui esse tempinho para contar para você conhecer um pouquinho da gente, tá bom? Curte o nosso canal, se inscreva aí para você saber das novidades. A gente vai estar colocando mais conteúdo aqui no nosso canal do YouTube para que você possa adquirir mais conhecimento na sua vida profissional, tá bom? Obrigado, deixa o like aí e não se esqueça de se inscrever. Abraço!